Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores aqui presentes. Senhor presidente, procurarei ser bem breve, mas não poderia deixar de fazer uso da tribuna na manhã de hoje para tecer alguns comentários acerca da exposição, mais uma vez, do município de Cidade Ocidental, dessa vez de forma mais plena, mais ampliada, para o Brasil inteiro poder ver quanto a falta de respeito do Poder Executivo Municipal para com a educação desse município. Saiu recentemente, foi publicado um edital de concurso público, e nesse edital, senhor presidente, a chefe do Poder Executivo, ela oferece pouco mais de R$700 para um professor com pós-graduação. Chega a ser vergonhoso, senhor presidente, a forma que o Executivo tem tratado não só os professores, não só a educação desse município, mas os setores públicos de um modo geral. Na matéria que foi vinculada hoje no Bom Dia Brasil, cujo jornalista Alexandre Garcia foi cirúrgico, ao qual parabenizo pelos comentários, eu acho que a educação deve ser tratada com mais respeito. E a alegação, senhor presidente, da prefeita municipal é que não tem recurso. É que o recurso municipal está escasso. Ela tem uma lei municipal, 758/2009, faz questão de ler para Vossa Excelência. O que é que diz aqui? Para adequação das despesas com pessoal, com situação de extrapolamento dos limites indicados no parágrafo 1º, a chefe do Poder Executivo deverá obedecer a ordem de supressão de reajustamento seguinte, ou seja, se está extrapolando, isso seja básico. Está dizendo lá na lei de responsabilidade fiscal e uma lei municipal está vindo reforçar. Se a folha de pagamento não está suportando, onde é que ela tem que começar a cortar gastos? O primeiro que diz aqui, o inciso primeiro, agentes políticos. Eu vou lembrar só de um agente político que tem no município que ela deveria cortar o salário dele, o filho dela, que é o líder de governo, seu Igor, é agente político. Ele é agente político. E a lei municipal está dizendo, se não tem recurso no município, que ela comece a cortar gastos, primeiramente pelos agentes políticos, está aqui. O segundo a ser cortado gastos são os cargos comissionados. Para só depois, somente depois, chegar no setor público efetivo. Está aqui. O terceiro, efetivos. Então, assim, não tem sustentação o argumento do Poder Executivo. Chega a ser uma vergonha desdenhar da população desse município, ainda mais da educação. E ela que se diz ser professora. Tratar as companheiras e companheiros dela dessa forma. Porque ela se diz ser professora, e que pese eu nunca ter me recordado, quando eu fui presidente do sindicato, da prefeita desse município dentro de uma sala de aula, experimentando ali o pó de giz, cuidando da população, dos nossos filhos. Eu nunca vi, não me lembro disso, não me recordo, mas ela se intitula ser professora. E tratar a educação, a categoria que ela se diz fazer parte, que ela se diz acreditar, da forma que ela está tratando. E, senhor presidente, encontrei aqui no edital alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com Vossa Excelência. Aí chama a atenção do vereador Sábio Neves, do vereador Doutor Valente, do vereador Fábio Corrêa, Douglas, Edvino, Daniel, Moacir, Kedman, enfim. Aqui, senhor presidente, no edital, eles estão abrindo aqui 23 vagas de professor nível 3 AEE. 23 vagas. As 23 vagas são de 20 horas. 20 horas. Eu queria dizer para o senhor que hoje nós temos, no município, exatamente 23 professores de contrato nessa área. Só que os mesmos são de 40 horas. Como é que ela abre um curso de 20 horas, sendo que a carência do município é para 40 horas?
é subestimar a inteligência da população. Se não for só isso, presidente, o edital traz o salário dos professores, e ela poderia. Ela tem mecanismos hoje, o argumento do chefe de gabinete da prefeita, o senhor Manuel, é falho. Porque ela tem legislação hoje que autoriza a chefe do Poder Executivo fazer o edital que ela fez já atualizado. Nós temos índices inflacionários oficiais do governo. Tem INPC, que é o que é utilizado no serviço público para conceder reajuste aos setores públicos estaduais, federais, municipais. Ela sabe disso. Ela não é burra, ela é professora. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Aí coloca aqui no edital 782. Se ela aplica o índice inflacionário, ela poderia colocar no edital 848 para 20 horas. Se aplicasse o índice inflacionário, que ela faz de conta desconhecer. Eu pego um agente comunitário de saúde, agente de combate a endemias. Está aqui R$ 724. Esse é o da lei de 2010 que foi aprovado. Mas nós tivemos inflação de lá para cá. E temos uma ferramenta do governo que atualiza isso aí. Qual seria o salário do agente comunitário de saúde hoje? Se ela aplicasse o índice inflacionário. R$ 1.024. Está aqui, ó. 2014, você nem tem o segundo grau. Pega uma calculadora, aplica ali o índice do INPC, você vai chegar ao cálculo de R$ 1.014. Então, assim, eu lamento muito. Posso citar aqui analista de sistema, assistente social, contador, economista, engenheiro de trânsito e técnico de administração, cujo salário do edital é 1.400, são carreiras de nível superior. Se aplicasse o índice, 1.770. Ela devia saber, como professora, que a lei do município, que ela hoje tem o dever, a obrigação de cumprir, a lei, a própria lei, vem dizendo: o salário é X, não podendo esse salário ficar, em momento algum, inferior ao PSPM, que é o piso salarial profissional da categoria. Que é isso, professora Gisele? Estou falando de uma educadora, que se diz ser professora, tratar a educação da forma que ela vem tratando. Então, parabenizo a reportagem, de fato, foi feliz o comentarista, jornalista Alexandre Garcia. Em momento algum, não me sinto ofendido pelo que foi dito. Ele diz lá que vereadores e prefeitos oferecem salário. Na verdade, existe um erro. O vereador não oferece salário. A Câmara Municipal, na verdade, aprova ou desaprova o projeto de lei que é enviado pelo Poder Executivo, que, diga-se de passagem, não chegou. Não chegou nessa Casa de Leis nenhum projeto de lei vindo do Poder Executivo visando correção de salário do setor público. Eu até gostaria que tivesse chegado, mas infelizmente não chegou. Então eu quero deixar clara a responsabilidade dessa Casa de Leis com os servidores públicos, deixar claro aqui a todos os servidores desse município que em momento algum chegou o projeto de lei aqui visando correção salarial de educação ou dos outros segmentos do serviço público municipal, e dizer que eu, como vereador, eu posso dizer, em nome de Vossa Excelência, estamos à disposição, aguardando que esse projeto de lei chegue a essa Casa de Leis, para que possamos fazer as alterações necessárias e pertinentes e urgentes, diga-se de passagem. Você não parte, Vossa Excelência. Só parabenizar Vossa Excelência pelo discurso e dizer que a gente não consegue entender os argumentos da prefeita com relação a tudo que está acontecendo. Primeiro, ela cortou o abono de férias, todo mundo sabe desse decreto dela, dizendo que o município passa por uma dificuldade financeira. Aí eu me pergunto onde é que está o dinheiro do município, porque até agora eu não vim fazer nada na cidade, não sei as obras que vêm do Estado. Então o dinheiro da prefeitura está sendo investido em quê? Está se gastando com o quê para essa crise toda? E mesmo que estivesse gastando muito, não justifica baixar o salário do professor para essa quantia que foi colocada no concurso. E eu queria ouvir uma resposta, né? Eu acredito que o líder de governo, o vereador Douglas, está mais abaixo de tudo isso, então ele pode explicar o motivo
por que está em crise financeira a prefeitura, se a gente não vê investimento nenhum, não vê obra, não vê nada, não vê remédio no hospital, não vê remédio no posto de saúde. O que a gente tem visto, pelo contrário, é incêndio acontecer em 2 postos de saúde seguidos, onde pega fogo o prontuário e alguns remédios vencidos. Então, é muito complicado o que tem acontecido na cidade. Então, só para dizer para o senhor que não só a questão do concurso, do valor dos salários, que mais uma vez coloca a cidade central, né, em evidência, infelizmente, uma notícia ruim a nível nacional, vem também a questão de cortar o abono de férias e dizer que só pode receber o abono depois da autorização dela. Então a pessoa tem que ir lá falar com ela para ver se realmente pode liberar ou não esse recebimento. É complicado tudo que tem acontecido e eu faço coro ao discurso de Vossa Excelência e apoio totalmente. Obrigado. Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor vereador, por me abartear. E no começo do discurso nós citamos aquele exemplo, né? E Vossa Excelência, através do discurso, me faz remeter ao início do meu discurso. Os argumentos são falhos. Nós sabemos que o abono de férias ele está previsto na Lei 442/2001. A lei, assim, diga-se de passagem, de 2001, e aí eu não quero aqui, polemizar, mas a lei 2001, quem fez foi o marido dela, o falecido. É uma lei de autoria dele, a 442/2001. Lá está dito, está escrito lá, no vereador Douglas, que que o servidor tem direito, porém é um direito que é facultado à condição financeira da administração pública, ou seja, ele tem direito de vender 10% das férias dele, 10 dias de férias, mas aí o município precisa ter dinheiro para pagar. Então é um direito que não é líquido, certo? Ele é condicionado à necessidade da administração pública. Só que quando ela diz não ter dinheiro, ela não mostra que está se esforçando e cumprindo a lei para fazer cumprir a lei 442 e comprar os 10 dias do servidor. O que aqui está dizendo? Quando apertar o sapato, para que todos possam entender, quando a administração pública estiver passando por dificuldade, onde é que ela tem que começar a cortar gasto? O primeiro aqui são os agentes políticos. E eu volto a lembrar, o filho dela é um agente político. É agente político, depois cargo comissionado. E depois, servidores efetivos. Então, assim, senhor presidente, eu lamento muito, tá? Não existe coerência no discurso do governo municipal, né? Mais uma vez, ela que se disse professora, até eu acho que o Ponte Giz fazia mal para ela, acho que ela deve que embola, né? Porque ela nunca entrou numa sala de aula aqui no município. Ela passou no concurso público, quando o marido era prefeito do município, e rapidamente deram um jeito de colocar ela num cargo comissionado na Secretaria de Educação. Nunca foi vista numa sala de aula, a professora Gisele Araújo, nunca. Jamais. Eu desafio ela para trazer um aluno da cidade ocidental que ela tem ensinado. Nunca. Mas é professora. Concursada do município da cidade ocidental. Senhor presidente, antes de devolver a palavra a Vossa Excelência, quero parabenizar aqui o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, na pessoa da Alexandra e da Débora, que se fazem presentes hoje, representando o restante da diretoria executiva daquela entidade sindical. Parabenizar pela denúncia que foi feita ao Ministério Público, dizer, senhor presidente, que não só eu, mas acredito que os demais vereadores estamos à disposição dos servidores do sindicato, tá? Eu tive a oportunidade de conversar com a promotora acerca disso, não fiz a denúncia por entender que caberia ao sindicato fazer a denúncia, a denúncia do erro no edital, mas estive lá antes com o sindicato e falei que o sindicato estaria procurando no dia seguinte e de fato dessa forma aconteceu, né? Porque é dever do sindicato fazer isso aí. E o sindicato foi lá e fez, tanto é que deu a repercussão que deu, a imprensa esteve presente, e eu acredito que agora, depois que mostrou para o Brasil inteiro a pouca vergonha com que é tratado o servidor público e a educação do município de Cidade Ocidental, o secretário de governo, o chefe de gabinete da prefeita, veio a público hoje e diz que vai corrigir o edital.
Só que não precisava disso não. A própria lei do magistério municipal está dizendo que o salário pode ser X, mas que esse salário nunca, jamais poderá ser inferior ao piso salarial profissional da categoria. É questão de ler. É só ler. Pegar a lei e dar uma lida que você vai achar ferramenta de ter suporte a tratar o servidor com dignidade. Senhor presidente, finalizo meu discurso repudiando mais uma vez. Eu queria ser mais brando, mas eu não acho adjetivo para qualificar a postura da chefe do Poder Executivo, a não ser chamá-la de incompetente, de desastrada, de irresponsável. Ela está conseguindo ser pior que todos os prefeitos que já passaram por esse município, inclusive ser pior que o marido dela. Ela está conseguindo. Tá? Nós aprovamos aqui, senhor presidente, antes do recesso, um projeto de lei do Poder Executivo que visava autorizar o município de Cidade Ocidental a participar de um consórcio. No momento nós questionamos muito. Eu, o vereador Rodolfo, o vereador Daniel, os demais vereadores, a questão de um porquê. Poxa, só falta a Cidade Ocidental, então fecha o consórcio, passa a régua e toca os outros municípios e a gente cuida do lixo nosso. Mas não. Trouxeram aqui o Axel Spitz, que é o secretário do consórcio, que cuida da questão do lixo do Distrito Federal todo. E aqui ele chegou, reuniu os vereadores, foi conversado, foi questionado pelos vereadores se o lixo de Brasília e dos outros municípios viriam para a Cidade Ocidental. Ele disse na mesa, claramente, que isso aí era claro e cristalino, que isso aí não era escondido de ninguém, que haveria sim o interesse do governo do Distrito Federal de jogar o lixo aqui sim. Boa parte, ou pelo menos boa parte dele. E aí nós colocamos o pé na parede, na mesa de negociação, e dissemos o seguinte: nós não somos contra o consórcio. Não somos contra o consórcio. Até mesmo porque hoje o município de Cidade Ocidental paga aproximadamente R$200 mil por mês para Quebec, que é esquema do ex-prefeito Mineiro Araújo e talvez da prefeita Gisele Araújo, né? Existem documentos que estão escondidos, que um dia vão vir à tona. Eu já corri atrás, o Rodolfo correu atrás desse documento. Um dia a gente pega. Um dia a gente consegue colocar as mãos nessa documentação. Do contrato de gaveta que foi feito, de quem participou da licitação da Quebec e que hoje é sócio dela. Quem comandou o esquema da licitação milionário da Quebec nesse município e que hoje é um sócio da empresa. Isso aí ninguém fala nada, todo mundo fica calado. O governo é um silêncio total. Por que será? Mas enfim, voltando ao assunto. Aprovamos aqui um projeto de lei. Só que conversamos, e na política tem isso, existem acordos. E nós, enquanto vereadores, fizemos um projeto de lei e subscrevemos. Todos nós. Dizendo o seguinte: o município pode participar do consórcio, sim. E pagar os R$35 mil, até 50 mil, se for o caso. Porque se o município pagar R$50 mil para participar do consórcio, na verdade nós vamos estar economizando 150 mil, que está sendo pago 200 por mês para a Quebec, para fazer essa pouca vergonha aí. Porque não existe coleta de lixo na cidade, existe uma enganação. Eles pegam o lixo, a metade do lixo cai na cidade. Esse é o raio-x da Cidade Ocidental. Nós aprovamos aqui o projeto de lei autorizando o município a fazer parte do consórcio. Porém, enquanto vereadores, fizemos um projeto de lei dizendo o seguinte: vai participar do consórcio, mas nós não aceitamos lixo de outros municípios na Cidade Ocidental. Estou mentindo? Isso é um acordo. Agora, essa irresponsável, picareta e vigarista me manda para cá o veto do projeto de lei que nós fizemos. E olha o que ela diz aqui.
o conteúdo, por que ela está vetando o projeto de lei? O conteúdo do autógrafo de lei, número 1094/2014, engloba matéria que viola a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o impulso de projetos de leis que versem sobre serviços públicos ou interviram na administração. Impulsiona a safadeza, a pouca vergonha, o esquema conchavo, a propina e a corrupção. Ela devia ter colocado isso aqui, que o projeto de lei nosso atrapalha ela fazer isso. É isso que ela devia ter colocado. A quem interessa fazer de cidade ocidental o perigo do entorno? Deve ter muito dinheiro por trás disso aí. Já não basta os frangos podres que vinham na sadia, os restos de pizza que matavam a população aqui, uma carniça que ninguém aguentava. Não basta isso? Agora a ela está dizendo aqui em outras palavras que ela quer sim receber a porcaria do lixo do entorno. É isso que ela está dizendo aqui. Porque a partir do momento que a gente faz um projeto de lei proibindo a entrada de lixo doméstico do entorno, ou de Brasília, no Distrito Federal, e ela veta o projeto de lei, ela está me dizendo que ela tem conchado o esquema. Com isso, senhor presidente. Então eu quero chamar aqui, senhor presidente, a responsabilidade de vossas excelências. Que vossas excelências possam refletir. Nós fizemos um projeto de lei e aprovamos aqui, todos nós assinamos, visando o bem-estar e a saúde da população desse município. Dessa vigarista irresponsável, vetar o projeto de lei agora e desrespeitar o povo dessa cidade. Ainda mente descaradamente, eu quero saber se é ela, como chefe do Poder Executivo, que representa a população, ou se são os vereadores, os legítimos representantes do povo. Porque quando nós fizemos e aprovamos esse projeto de lei, nós estamos fazendo e respeitando o povo dessa cidade. Essa vigarista com uma meia dúzia de picareta e irresponsável, fazer isso aqui e mandar para cá. Então eu peço ao presidente, eu rogo e imploro a Vossa Excelência como presidente, converse a base e que façamos jus ao nosso poder que nos foi dado pela população como vereadores. E que possamos, quando esse veto for anunciado por Vossa Excelência, eu acredito que no dia de amanhã, ou nos próximos dias, que nós possamos derrubar o veto da prefeita. Se ela quiser participar do consórcio, ela participe. Eu sou a favor que o município participe. Agora, que não façamos do município de Cidade Ocidental a privada, o perigo do entorno do Distrito Federal e do Distrito Federal. Eu devolvo a palavra à Vossa Excelência, volto aqui na questão do concurso público. Para mim, isso aqui não foi ingenuidade, até mesmo porque existe uma assessoria jurídica na Prefeitura Municipal que, inclusive, ganha vultuosa remuneração para ser procurador desse município. Não é pouco. E não estou fazendo favor nem trabalhando de graça. Tá? Recebe reparo e recebe bem. Então, assim, quem elaborou esse edital, eu acredito, piamente, que no mínimo isso aqui passou pela assessoria jurídica da Prefeitura. Porque não tem condição a pouca vergonha dessa ser publicado sem que a assessoria jurídica da Prefeitura Municipal olhe esse edital. Então isso aqui para mim é mais um conchavo. Isso aqui é de caso pensado. Sabe por quê? Eu vou fazer errado, eu estou cheio de contrato na Prefeitura. Infelizmente os contratos, não são tratados como trabalhadores. Não são, essa é a verdade. São contratos, são pessoas dignas e merecem todo o meu respeito. São pais e mães de famílias, que têm famílias para sustentar, têm filhos para criar e que precisam de emprego. Mas, infelizmente, para a administração pública municipal, essas pessoas são vistas como cabos eleitorais. E, para mim, a pegadinha do malandro, por trás desse edital aqui, não tem outra, não. Eu vou fazer errado, a oposição é igual o pitbull, é cachorro raivoso, o sindicato também martiga, grita e vai para cima. Eu vou errar, que eles vão lá, provocam o Ministério Público, o Ministério Público leva mais uma semana para me provocar, para mandar eu consertar, e aí eu ganho mais 2 meses, falo que estou analisando, que o edital está em estudo. Com isso aí ele consegue, no mínimo,
no mínimo, uns 6 meses aí. Existe um TAC, ela vai lá, assina um TAC, se comprometendo em 4, 5, 6 meses, consertar o edital, e aí, para todos os efeitos, nós estamos consertando o edital. E os trabalhadores estão sendo usados como cabos eleitorais da prefeitura. Então, na verdade, isso aqui, não existe outra razão de ser, a não ser que essa irresponsável vigarista ganhar tempo em cima do Ministério Público, em cima da população que quer entrar pela porta da frente através de concurso público, e burlar a Constituição Federal, que diz que o acesso ao cargo público ele se dá único e exclusivamente através de concurso público. Devolvo a palavra ao senhor presidente, lamento, peço desculpa aos companheiros, aos vereadores, pelo desabafo, né? E talvez por palavras um pouco mais acentuadas e mais ásperas, mas infelizmente, antes de ser vereador, eu também sou homem, eu sou um ser humano, né? E a gente se indigna com um tipo de comportamento desse. Eu não sei até quando essa mulher vai levar o município na barriga e fazendo irresponsabilidade da forma que ela está fazendo. Eu não sei até quando e nem aonde ela quer chegar. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.